Oi, bom dia. E aí, Fátima, tudo bem? Tudo bem? Tudo Também estou ótimo. tomando meu café. Ah, tá certo. Tá certo que hoje eu tô tomando meu chá. Não é café Ah, hoje. Hoje é chá. hum. Você sabe A sua que, caneca é mais estilosa do que a minha. pois é, eu ganhei essa semana essa caneca, né? Eu ganhei Hum. da Eduz, sabe, a plataforma que a gente faz a venda dos cursos, né, que a gente tem. Daí eles Aham. deram essa caneca porque a gente atingiu o primeiro grau de vários níveis que eles fazem lá, né? Isso tudo Bacana. bem, depois de um. A gente está com 3 anos de trabalho aí, conquistado. Foi É suadinho isso aí. essa caneca. Justíssimo. Muito Você bem. ganhar. E você está falando da onde, Fátima? Eu estou falando de canoa quebrada. Canoa Quebrada. Você é aluna, né? Não, eu conversei com você, acho que foi na semana passada. Tá. É, a gente conversou por aqui, né? Legal. Foi isso, Foi. né? Foi. Aham. Legal, legal. Mas você Então. baixou o e-book, você já estudou ele, né? Porque nós temos três. Vamos lá, todo mundo que está na escola do podcast é um aluno. Todo mundo é um Ah, aluno, tá. porque tem o e-book, é um aluno. Mas, quando eu Entendi. perguntei, eu estava me referindo realmente se fosse do podcast do zero ou da academia, né? Porque Ah, agora tá. começa a Ah, ficar meio. Mas todo mundo é agora aluno, de entendi. qualquer modo é aluno, Entendi. né? Mas você é aluna, você Entendi. baixou o e-book, está vendo as lives, é isso que você está fazendo por Sim, enquanto, né? sim, sim, Legal. sim. Quando eu coloquei ali eu quero, a questão do eu quero fazer o O podcast, podcast. Ah, e aí eu criar te um chamei. podcast. Não, tudo bem, sem problema, Ai, sem tranquilo. problema. Me Não, lembra porque, qual que é o seu podcast que você quer fazer? então, o meu é leitura de livros, né? Então, Leitura. quero Ah, a gente incentivar. falou, e a gente falou de direitos autorais inclusivos, né? Isso. Então, aí a minha ideia, a priori, seria essa, né? A leitura de livros, para pessoas que não gostam, para pessoas que, por algum motivo ou outro, não conseguem ler, não é? Enfim, para esse pessoal e também para o público infantil, né? Sim, Público infantil também eu gostaria, no sentido de estimularem estimular a criatividade da criança, porque a criança fica ali enfiada no, no tablet, computador, no né, no computador. celular, tudo é E verdade, aí é é tudo verdade. muito fácil, né? Você está vendo a imagem, fica fácil. Agora, quando você ouve, você aguça, você estimula a sua criatividade. Com Então, como eu certeza. gosto muito de ler, e eu faço isso, eu viajo nos livros. Nossa, eu crio um cenário, eu crio tudo, uma É, situação quando eu estou lendo. é Então, eu acho isso verdade. muito legal, porque isso você traz para a sua vida em todos os aspectos, né? É, Faz com que você ajude até mesmo profissionalmente. é verdade. Então, então é Sabe isso que eu aquela gostaria. sensação quando a gente está lendo, principalmente, claro, né, tem vários tipos de leitura, né? Então Sim, eu sim. gosto de ler livros técnicos, livros de negócios, vamos dizer assim, e também romances. Então sempre tem um Uhum, romance que é o romance da vez que eu estou lendo. uhum. Até o que eu estou lendo agora é de um autor português, tá? Na verdade ele é âncora lá da televisão de Portugal, que é José Rodrigues dos Santos. Então estou lendo um livro. Ele escreve uns livros meio estilo, sabe, Dan Brown, sabe, é tipo, como é que chama lá? Que é aquele ator que, pô, eu vou ter que lembrar o nome do livro desse autor. Mas ele é tipo um livro de aventura mesmo e de mistério, que o cara tem que descobrir um monte de coisa lá, porque senão vai Ah, tá. acontecer uma catástrofe, né? Mas Entendi. enfim, mas eu gosto muito de livro assim e já. Então, assim, e é interessante que quando a gente termina o livro, fica aquela sensação de você conhecer os personagens. E dá até É. um dó, assim, e uma saudade daqueles personagens. Não sei se Ah, você eu já me ficou sinto com isso, assim também. Eu me sinto assim. né? É. Código da Acabou o Vinci, livro. é. Ó, o Zé Esse Bittencourt me daí, ajudou. Então, o é, Dan Brown escreveu o Código da Vinci, mas o José Rodrigues dos Santos, ele faz livros no mesmo nível, eu diria, do Dan Brown, só que melhor. uhum. Por quê? Porque Ah, ele só usa dados reais para fazer o livro. Ele não inventa um monte de coisa, né? O Dan Brown inventa um monte de coisa que não existe, na verdade.
Mas É. o José Rodrigues dos Santos faz uma pesquisa muito grande em torno daquele assunto e cria uma história e um livro de aventura em torno daquilo. É muito interessante. Você Você aprende, me ao fez mesmo lembrar um tempo que livro. você aprende coisas reais, como se fosse uma reportagem, mas dentro Isso, de uma aventura. Entendeu? é. Eu li um livro recentemente que não era bem o Código da Vinci, mas falava como sobre. Talvez seja até esse livro que você está se referindo. E tem partes técnicas e tem partes também exageradas, né? E como você falou, mas é bem isso aí mesmo. A gente aprende, né? Por um lado, por outro a gente viaja um pouquinho, né? Ali na ficção, na maionese, Exato, né? Do exato. livro. E é bem legal. E então, e E, inclusive os podcasts, tem podcast americano que eles fazem storytelling. Então tem pessoas que gostam de, vamos dizer assim, escrevem também, fazem, né? E o que que eles uhum. fazem? Eles leem as histórias deles, né, Ah, num podcast que eles escrevem. E aí mas em quem está capítulo ouvindo ou de uma tacada só? Como é que Em é? capítulos, e criando, por exemplo, vai ter o capítulo número um, que é o epílogo. Bom, se você já leu o Código da Vinci, alguma coisa do Dan Brown? Já, já, então. Já, já. Então, esse livro é duro, né? Porque você lê o primeiro capítulo, você já fica com vontade de ler o segundo. Só que ele usa uma técnica interessante, o Dan Brown, porque você lê o primeiro capítulo, o epílogo lá, o comecinho, né? Acontece um fato e você fala, meu Deus, e agora? Aí quando entra no outro capítulo, é um outro assunto. Começa uma outra narrativa totalmente diferente. Aí ele deixou Isso. um gancho na primeira. Na segunda ele começa uma outra narrativa. Aí ele termina a segunda narrativa, no segundo capítulo, com outro gancho. Aí você passa a ficar com dois ganchos na sua cabeça. Às vezes ele começa uma terceira, e te deixa com três ganchos para depois voltar no primeiro gancho e ficar fazendo assim essa variação de um gancho para o outro, te levando até o final do livro. E tem Bem podcast que legal. faz exatamente isso. Ele cria vários episódios onde o primeiro abre o cenário e te deixa super curioso sobre o que vai acontecer. E nos capítulos seguintes, ele vai tecendo narrativas que vão uma gerando um gancho para o outro, né? Como fazem também as novelas, né? Sempre tem aquelas cenas finais e você fica com vontade de ver o Uhum. outro capítulo, né? Para saber o Uma que coisa que vai eu acho sair desse rolo. uma coisa que eu acho interessante também. Eu não sou dessa época, mas aquelas radionovelas, né? E que eu acho interessante isso. E o livro não deixa de ser, como você colocou, né? Você Exato. pode ser também uma possibilidade, né? Criar no espectador aquela vontade de assistir. Ah, não, eu não posso perder o próximo capítulo. Quero ver o que, que vai acontecer, né? É bem legal, É isso mesmo, né? Então, essa aqui, né? eu acho que quem criar um podcast, quem é um autor de histórias, assim, às vezes o pessoal pode pensar assim, poxa, mas se eu ler minha história num podcast, todo mundo vai ter ela. Mas eu não penso dessa forma, porque vai ter muita gente que vai preferir comprar o livro e ler, né? Então É, você pode estar divulgando o seu próprio trabalho. E claro, você pode começar fazendo histórias mais curtas, contos, né? Uma pessoa que gosta de escrever e tem suas próprias ideias, ou mesmo no seu caso, se você está pensando de fazer e contar histórias, você não precisa ler o livro inteiro numa tacada, né? Você pode ler por capítulos e fazer vários capítulos. E aí a é, pessoa vai lendo capítulo por capítulo. Pode ser até episódio curto, que é um capítulo, e aí ela já vai, vai avançando nos capítulos naturalmente, né? Pela boa própria, ideia, boa né? ideia. Porque não Também tem precisa ser outras um coisas. episódio de 2, 4 horas, imagina, você lê no livro inteiro. Não, tanto para quem lê como para quem ouve, né? Bom, Exato, exato, para quem ouve pode dar uma pausa, né? Mas para quem lê, bom, exatamente. também tem toda uma técnica, né? Mas, enfim, Mas e em aí, quando é capítulo. que você já definiu uma data para começar o seu podcast? Não, ainda não. Então você vai ter que definir uma data agora. Pois é, eu estou pensando, porque para eu definir a data, tem que começar os trabalhos, né? Tem que começar as gravações, Exatamente. Você vê né? que a data, quando a gente define uma data, tem um poder incrível, né? A gente fala, não, é essa Aham. data. E quer ver Mas outra tem, eu coisa? ia.
Ah, E pode outro falar. poder, uma coisa é você definir uma data. Sim, Agora, concordo. outra coisa é você falar uma data aqui e agora, ao vivo. Concorda? Aí você Concordo. fala, me comprometi com todo mundo, agora eu tenho que fazer. Mas isso, sabe, é É, uma técnica que eu às vezes uso. Às vezes, eu e o Jefferson, quando a gente quer implementar alguma coisa, e é muito falado no meio de desenvolvimento pessoal, tal, né? Quando você quer fazer alguma coisa, define uma data. Primeiro você vai definir para aham. você. Aí depois você pega essa data e fala para algumas pessoas chaves que você vai fazer nessa data. Pronto. Ah, Aí sim. você tem que Ontem, fazer. eu e uma amiga minha, ela é de São Paulo, ela mora em São Paulo. Eu também estou de São Paulo, mas eu moro aqui. Estamos criando um podcast. Isso paralelo ao meu, né? E aí nós já marcamos a data. Ontem Ah, mesmo, isso é ótimo. falando no que você, colocando em prática o que você acabou de falar, ontem nós resolvemos fazer isso. Ah, vamos definir uma data, né? Isso Aí, tem um aí poder definimos grande. a data. Tem um Mas poder aí grande. a gente estava pensando em fazer logo, gravar uns 2 programas, pelo menos, né? Para Isso, poder, é bom. não é, deixar gravado uns 2 ou 3 programas Exato, é para bom. depois, né? Aí Para depois, você, quando... ah, para você ter manga, né? Ó, alguém escreveu Marta Cunha. Eu. Por que ela é escreveu ela, eu? ela que é minha Então, dupla, eu fiquei pensando, é isso aí, Marta. Bom dia, Marta, tudo bem? Isso aí, ó. ela que é Agora a você. minha dupla. Então, vocês têm uma data agora. Então, foi assim que eu e o Jefferson começamos. A gente definiu uma data e falou, vamos fazer. Sabe o que acabou acontecendo? A gente tinha definido lá em 2017 que a gente ia lançar o podcast até o final de março de Uhum, 2018. Porque era tipo assim, novembro, dezembro, a gente não sabia nada, né? Então tem que estudar, vamos ver como é que faz. Eu não sabia absolutamente nada. Não tinha escola uhum, do podcast, então não dava para saber mesmo. Aí eu fui estudar os gringos. Mas a gente acabou antecipando, que a gente conseguiu fazer no dia 28 de fevereiro. Às vezes você faz a legal. data, começa a trabalhar, você consegue até antecipar, né? Isso é legal. Mas que Sim, bom que nós vocês somos marcaram a mais data. audaciosas. Nós somos Legal. audaciosas e marcamos para o dia 14 agora. Ótimo, tá bom. Perfeito. É, Dia 14, então tem que mas correr. deixa estar que a gente já vem ensaiando, entendeu? A gente já vem ensaiando um pouco, Você já tem uma ensaiando. pré-preparação, agora vocês definiram a data, né? E o processo hoje em dia está fácil, né? Você usando o Anchor. Na época que a gente começou, não tinha o Anchor gratuito como é hoje, que ajuda bastante. Eu nem lembro Uhum, se tinha aplicativo no celular que ajudava a gravar tudo. Então as coisas estão evoluindo muito rápido. Então está uhum. facilitando a entrada, né? Agora É, a gente tem que. Por isso que eu recomendo entrar rápido, porque está ficando tão fácil entrar que daqui a pouco começa a entrar muita gente. Então é melhor a gente começar antes, verdade. né? É. E aí, esse daqui eu tô fazendo com ela, né? E aí depois eu vou fazer o outro, que é o meu, de gravação de livros, né? Esse com ela é outro tema. É, é sobre as plantas, sobre energia, meditação, mensagem, Legal, essas coisas, né? É uma muito outra, bom, outra linha também. E é isso. legal. Vamos lá, vamos meter Então as tá caras para bom. ver o que acontece. Isso aí, então eu já estou sabendo, dia 14, hein? Legal. Depois você vai É, dia contar como é que foi o início aí, tá bom? Uhum. Então, a gente tá gravando no Zoom, estamos fazendo no Zoom, Tá, e aí depois ela edita, né? Se tiver alguma coisa para editar, edita, e aí vamos jogar para o Anchor. Aí no Anchor, legal. aí vamos pegar a vinheta de lá, então tem a entrada, tem uma vinheta, aí tem as falas, eu tô te dando um spoiler, hein? Tá, E tem as falas, as apresentações, aí depois tem a vinheta, e aí a gente fala, tal, começa a falar, e depois é ela, tal, e depois, entre um assunto e outro, a gente bota uma vinheta para dar uma pausa, né? E uma musiquinha, tal, coisa rápida. E aí depois, no final, a gente se despede, é coisa rápida, leva uns, com vinheta e tudo, deve dar uns 8 minutos que nós fizemos entendi. ontem, não é muita coisa. Você acha que Entendi. é muito curto? 7, 8 minutos? Não, assim, tudo é questão de testar de verdade, porque a gente quando começou, por exemplo, Vida nos Trilhos, a gente começou com 30 minutos. Uhum, Aí, quando a gente fazia entrevista, ia 1 hora.
Aí o próprio público começou a pedir, por que vocês não fazem episódio mais curto? Daí a gente começou Ah, a fazer o Sexta nos Trilhos, que tem 5 minutinhos, né? Então é uma coisa entendi. de testar. Daqui a pouco você vai perceber isso que tem que acompanhar, tem que depois dar uma forma e tentar as pessoas. Você vai fazer o primeiro episódio, dê uma maneira do seu ouvinte entrar em contato com você, se ele quiser. Porque o podcast ela É, não consegue falar ali com você. Então tem que falar, é olha, verdade. quer conversar com a gente? O nosso e-mail é tal, 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 ou direciona para uma página na internet que vai ter os seus contatos e tudo mais, né? Mas é interessante dar uma Uhum. forma de contato, né? E inclusive para instigar quem tá, ó, se você, que assunto que você quer saber e dar É, uma é. maneira de Na contato, né? finalização, nas despedidas, a gente faz isso. Perfeito. Passamos os nossos contatos e deixamos em aberto para as pessoas. Ó, se você quiser, tiver alguma curiosidade, ou quiser Sim, saber alguma sim. coisa a Quer um assunto mais, tá? diferente, tem uma pergunta, tem uma dúvida, né? Aí Isso, você já pede deixa para aberto. fazer, deixa aberto. Uhum. E é isso mesmo. E aí você vai começar a ouvir essas pessoas e começar a entender, puxa vida, elas querem disso. Ah, a dificuldade dela é essa, então posso falar daquela dificuldade. A pessoa não Isso. consegue meditar, não consegue, não entende como é que é a energia das plantas, não sabe como é que funciona. Aí você, então vou explicar isso, vou explicar aquilo, né? Uhum. Então aí você vai conhecendo o seu público, né? É dessa forma, Tá não tem certo. muito, não tem receita pronta, tá bom? Tá certo. Obrigada pelas dicas. Valeu. Obrigado, Fátima, valeu. Bom E hoje tem dia. live, hein? Tá bom? Com certeza, Estamos lá. estarei lá. Tá bom, valeu. Tchau, Até tchau. mais, tchau, tchau. Até mais. Olha lá, muito bom, hein? Gostei. Vamos ver se o Carlos vai atender, ó, tá conectando. E aí, Carlos, beleza? Como é que tá, Edward? Tudo tranquilo? Tudo Tô aqui tranquilo? também, ó, já preparado. Você tá com café, né? Eu tô com chá. Eu ia perguntar isso agora, se era café ou se era um chá. Ai, meu. Mas você sabe, Carlos, é o seguinte, eu eu sou um cara muito agitado, né? Mente fica toda hora trabalhando. E eu gosto realmente de café. Então eu tomo de manhã, aí você começa a tomar ao longo do dia. Nossa, eu não consigo, às vezes chega à tardezinha, eu tô tomando café, né? Aí quando chega de noite, cara, eu fico parecendo uma coruja. Não É, consigo porque a dormir. cafeína continua fazendo efeito, né? Fica fazendo efeito, cara. E às vezes eu percebo que eu tô cansado, mas eu não tô conseguindo dormir. Então, essa Não semana eu desliga, falei, né? Não desliga. é, então essa semana eu falei, ó, é o seguinte, eu vou tomar chá. Eu vou tomar chá. Aí você me mandou aquele lá, como assim chá, né? Tá Mas você traindo o sabe café, que pô. tá funcionando, sabe? Tá funcionando. Eu tenho dormido melhor essa semana, Sim, né? sim, com certeza. Aí o que que eu vou Porque, fazer? Eu não vou conseguir ficar sem o café. Até você falou do descafeinado, né? então, quando passa das 6 da tarde, eu sempre faço um descafeinado. É uma boa ideia, né? Eu não sei se Porque a tem. cafeína ela tem a É, meia-vida, né? Então, às vezes a exatamente. gente Aí toma, vamos dizer, eu parei às 3 da tarde, mas a meia-vida dela continua continua. ativa no organismo, né? A mente continua acelerada. É bem por aí. Mas beleza, então eu tô nessa, mas aí eu vou dar uma. Daqui a pouco eu já volto com café, fica tranquilo. Tá certo. Não Agora vai trair o conta aí. café, por favor, hein? Beleza. Agora fala pro pessoal que tá aí ouvindo qual que é o seu podcast. Você até me entrevistou, que eu fiquei muito honrado por ser entrevistado por você. Comenta qual que é o seu podcast, quando que você começou o podcast e o que que já está acontecendo, porque você já tem até patrocinador, correto? É correto. Legal, Então, beleza. Edward, Então, é assim. Primeiro de tudo, agradecer você mais uma vez por você ter aceito ser entrevistado. Eu sei que você tem 1 milhão de coisas para fazer e arrumar um tempinho para participar do meu podcast. Eu me senti lisonjeado de verdade. O podcast surgiu assim. Em 2015, eu vivi um tempo longe da família, porque eu estava morando em outro lugar, enfim, e não dava para estar junto deles. Então, em 2015, eu comecei a consumir podcast.
Então, Beleza. comecei a ouvir inúmeros caras, comecei a ouvir Joe Rogan, que é muito famoso, Exato. Pat Flynn, que inclusive a gente também comentou. Você sabe que qualquer vício é assim, a gente começa a consumir o primeiro, né? O cara oferece o primeiro, daí você fala, será? Ah, não, tá bom, eu vou Vou experimentar. experimentar, exato, E foi o que a exato. gente fez, né? Então nós dois somos viciados em podcast. E eu tenho assim, Edward, eu tenho uns 10 para arredondar, ficar mais fácil, tem uns 10 podcasts que eu sou, assim, fã. Então, Legal, o Vida nos Trilhos, tem, lógico, o podcast de Jiu-Jitsu, que é a minha área. E legal. aí, o que eu faço? O pessoal até brinca que eu sou o nerd do podcast, porque eu escuto todos os episódios. Se eu gostei daquele podcast, então, por exemplo, obviamente, eu entrei no Vida dos Trilhos, né, como ouvinte, como consumidor, e ele já estava rodando, ele já estava acontecendo. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a ir de trás para frente para poder pegar toda a bagagem do podcast. E isso eu faço com todos os outros, 9, 10, 11, Entendi, que eu gosto, entendeu? Aí até meu filho entendi. brinca. Fala, cara, você é o psico do podcast. E quando que você escuta, normalmente? Em que momento você escuta? Olha, eu escuto quando eu tô treinando alguma parte física, né? Porque no jiu-jitsu não dá para ouvir podcast, porque uma que o seu foco está em outro lugar Claro, e a atividade física também não permite que você coloque um fonezinho e tal, enfim. Então, se eu estou dando uma caminhada, ou se eu estou levantando um peso, fazendo um exercício físico diferente, aí eu estou escutando podcast. Se eu estou tomando banho, eu ponho minha caixinha de som lá, estou ouvindo podcast. Se eu estou ajudando certo. a minha patroa lavando uma louça, fazendo alguma coisa, eu boto a caixinha lá e estou ouvindo podcast. Então, assim, todo o tempo livre, assim, que eu não tenho que estar focado em alguma coisa, eu estou no podcast. É bem Produzindo, assim. ou gravando, ou ouvindo. É bem assim que acontece comigo. Legal, legal. Então aí você estava consumindo um monte de podcast, o viciado do podcast. Aí você não procurou uma associação, né, anônima dos podcasters, né? Não, não. Eu Você continuei firme, decidiu engajado fazer um podcast nesse vício. e viciar outras pessoas. Foi isso, né? Exato. Aí, Olha Edward, o que só, não tem aconteceu? vergonha na cara, né? Aí, olha só o que aconteceu. Eu passei 2015, 16, 17, 18 e 19 consumindo podcast. Tá. Do meio para o fim, vamos dizer, há um ano atrás, outubro, novembro de 2019, eu comecei com essa ideia de falar, cara, eu acho que eu tô a fim de fazer um podcast. Sabe assim, naquela, eu quero ver qual é que é, estando do outro lado. Exato, eu sei como é isso. Eu comecei a pensar nisso. Mas estava trabalhando, treinando, dando aula, fazendo 1 milhão de coisas e não conseguia um tempo para falar assim, bom, vou aprender como se faz, vou aprender como se produz. Peraí, vou voltar aqui. Sempre tem essa parte. Pronto, agora eu voltei. Eu estava com remorso que eu esqueci o meu, mas agora então já estou mais Esse aqui é o que eu falo, né? Eu tô fazendo propaganda. Sumiu o seu som. E eu sei que eles vendem um, mas é o muito mais caro, um que tem maior duração. Eu comprei Sim. já é caro, né? Eu comprei o mais. Ah, isso aí tá bom, vai dar certo, tá vendo? Esse serve. Mas beleza, então você tava nessa aí. Como é que. Então, aí em 2020, logo que começou o ano, eu falei assim, não, esse ano eu vou arrumar um jeito, nem que seja da meia-noite às 6, de sábado à noite, domingo durante o dia, sei lá. Eu vou aprender como é que faz um podcast e vou gravar uns episódios. Igual eu falei, que eu queria estar do outro lado. Aí veio a pandemia. Aí eu falei assim, bom, na minha área eu não ia poder trabalhar, já sabia disso, né? Que o doutor físico fechou tudo, não tinha contato, não tinha nem aula particular. Que agora aqui em São Paulo a gente voltou para a fase amarela, tem aula particular, mas não pode ter aula em grupo.
Mas ainda tem como o cara exercer atividade. Lá no começo do ano não pôde nada, fechou tudo. Aí o que aconteceu? A falta de tempo não era mais desculpa. Exatamente. Aí eu peguei o e-book da Escola do Podcast, eu fiz um curso gratuito do Pat Flynn, que ele disponibilizou logo que aconteceu a pandemia. Conheço, eu já fiz esse E curso também. Eu já é tinha muito feito bom, outro do Pat inclusive. Flynn lá atrás, já tinha feito também. Muito Pat bom, Flynn é nossa. show. Você sabe que eu tive a honra de olhar pro Pat Flynn e falar, e aí, cara, tudo bem? Eu só não tirei a foto, mas assim, tava junto com o Pat Flynn, lá no Podcast Movement. Eu tirei Caramba. foto com vários caras, mas naquela hora eu não tirei, porque ele estava meio que com outras Aham. pessoas ali, mas eu cumprimentei ele e falei com ele assim, rapidamente. É. E, e, e ele tem vários insights, né, cara? Ele é muito bom. Ele é muito atento ao que acontece, tanto no marketing digital como nas Verdade. plataformas digitais. Ele é um cara diferenciado, na minha opinião. Com certeza. Não que a escola do podcast com você e com o Jefferson não seja. Quero deixar claro, pessoal que está acompanhando. Não, claro. Eu Cada sou um tem fã seu estilo, né? assumido. E ele tá anos na nossa frente, sabe? Porque Ele o tá podcast anos. também lá começou antes daqui, né? Não, e ele já é um cara que ele já tem uma baita de uma audiência, mas a gente tá nesse caminho também, né? Sim, E é isso aí, sim, né? claro. Tamo aí. Aí, enfim, aí eu fiz o e-book e aí eu comecei a ser, igual eu brinquei com você, a ser o perseguidor de vocês nas redes sociais. Legal, é isso Aí mesmo. segui você, o Jefferson, segui não, né? Continuo seguindo. Você, o Jefferson, a escola do podcast e fui acompanhando as lives de quinta-feira e fui aprimorando, fui entendendo melhor como é que funciona, né? Porque quando o cara começa a ter essa ideia, aí surgem inúmeras outras questões, né? O pessoal que ainda não fez o podcast vai começar a fazer, já pode se preparar, que vão surgir inúmeras questões. Então, tipo Monte. assim, o que eu vou usar para editar o áudio, o microfone, se o cara tem condição de comprar microfone, ele vai procurar saber, vai procurar estudar sobre os microfones para ver qual que atende melhor a necessidade dele naquele momento. Enfim, zilhões de coisas. E aí, uma coisa muito interessante, Edward, que eu estava na dúvida, porque eu sempre pratiquei jiu-jitsu, desde 98, mas eu tinha aquele negócio, será que eu falo sobre jiu-jitsu? Entendeu? Aquela insegurança. Certo. Mas aí, um dia eu estava ouvindo o Vida nos Trilhos, e aí você falou essa deixa aí, que inclusive foi também uma mensagem que você deixou quando a gente gravou no meu podcast. Se você não der a cara a tapa, você nunca vai saber e nunca vai poder ter a satisfação de falar assim, poxa, eu tentei, eu arrumei um tempo para mim, eu arrumei um tempo para me dedicar àquilo que eu estava a fim de fazer naquele momento, né? Ali foi o start. É isso aí mesmo. Eu falei, agora está decidido. Aí eu vou juntar, aí pensei na época, vou juntar minhas duas paixões, o jiu-jitsu e o café, e vou fazer um podcast. E aí surgiu o Jiu-Jitsu JJ Café. Exato. É isso, né? Jiu-Jitsu e Café Podcast. Quando que você lançou agora, ele? Essa semana eu comecei também como locutor com um programa de web rádio com um pessoal de Brasília. Opa, que é legal. voltada, é uma rádio voltada para academias. Então tem a parte que o pessoal coloca as músicas, que a galera interage, entra no site, entra no aplicativo e pede música. E eu tô com um quadro de 2 horas, que é Jiu-Jitsu e Café Podcast, é o quadro dentro da programação deles. E Olha, aí, que bom. nesse quadro eu falo sobre coisas que aconteceram no final de semana, que nem, por exemplo, fim de semana passado teve a luta do Mike Tyson, então eu comentei um pouquinho. Entendi.
Então Aí você eu dá coloco notícias sobre esse mundo, né? isso. Aí eu coloco trechos Que não é só de... sobre jiu-jitsu, sobre esportes de luta do modo geral, né? Exato, Né? exato. Beleza, tá certíssimo, é isso mesmo. E como a rádio é voltar, tanto que a rádio chama artesuavefm.com, que arte Legal. suave é o significado de jiu-jitsu, né? Quando vem do japonês, jiu-jitsu significa arte suave. Olha quem tá aqui, ó. Funky Funk Monkey Monkey, Jiu-Jitsu entrou. exatamente. Um abraço, Pedrão. Vou até dar uma A, acenada aqui a pra ele rádio aqui, foi ó. ideia Legal. dele, a rádio é ideia dele. Pô, legal. Então é a rádio Pô, legal, legal, legal. Eu gostei, né? Porque assim, até ontem eu comentei com o meu professor de karatê, né? Falando, ó, eu Aham. fui entrevistado aí num podcast de jiu-jitsu, você viu? Ele falou, pô, legal. Muito bom, né? Porque no fundo, todo o pessoal de arte marcial, não importa qual seja, gosta de luta, não é? Exatamente. Dificilmente você vai ver um praticante de luta, por mais que ele nunca tenha praticado algum outro tipo de esporte de combate, dificilmente ele vai falar assim, ah, não, isso aí não me interessa. Exatamente, Dificilmente. porque antigamente eu lembro que tinha um pouco essa rixa, né, do pessoal, não, judô não é, não, isso, sabe assim, uma ideia Mas eu vou assim. te falar que eu acho Cara, até que era mais uma questão de ego, eu também acho. de não querer falar assim, ah, eu vou acompanhar uma outra arte marcial que não é a arte marcial que eu pratico, entendeu? Que é uma bobeira na Exatamente. realidade, É né? uma grande bobeira, porque aí o cara que foi inteligente, ele simplesmente pegou, aprendeu um pouquinho de tudo e ficou ninja. É, quase isso, quase isso. Tudo bem, aprende um pouco de tudo, mas se especializa numa coisa. Foi Exatamente. assim que o Gracie dominou a parada, né? Das lutas, né? É verdade, é verdade. Foi assim que ele se Porque ele destacou conseguia controlar tudo que os caras faziam, mas na especialidade dele aí acabava, né? Então, e aí, exatamente, claro que hoje veio exatamente. um novo movimento aí, onde todo mundo falou, deixa eu aprender esse negócio aí que ele tá É, fazendo, senão a gente vai se ferrar. e foi a evolução natural, né? Porque se a gente pensar assim, por exemplo, um esporte famoso aí que a maioria do pessoal conhece, o futebol, né? O Isso. futebol, ele começou de um jeito e os atletas, as equipes, eles foram se adaptando e buscando sempre melhorar, seja a parte física, seja a parte tática, seja... É verdade, o Então treinamento foi uma mudou, tudo evolução natural. mudou. Senão, até hoje a gente ia estar assistindo a televisão, o cara domina a bola, olha do lado, escolhe a melhor opção e dá o passe. O É, MMA foi a mesma coisa, né? Ele surgiu como um é, confronto de modalidades. Aí teve é. alguém que falou assim, opa, Espera, espera só um pouquinho, eu vou dar uma fique à andada aqui vontade. enquanto a gente fala, que eu vou abrir uma porta lá. Fique tranquilo, Tá hein? certo. Vamos lá. Então aí me E conta uma coisa. Qual é a data que você lançou o podcast? o primeiro episódio foi lançado dia 2 de junho desse ano, de 2020. 2 de junho. 2 de junho. E você tá com quantos episódios já lançados? 22, se não me falha a memória. 22, Peguei uma legal. cola aqui, é 22, tá certinho. 22 Não, episódios. tranquilo. É bom quando a gente começa a perder as contas, sabe? Eu acho que é porque eu tô ficando velho demais. Aí esquece tudo. As duas coisas, né? Tá ficando velho, mas tá indo pra frente também, né? Ai, ai. Mas beleza. E me conta uma outra coisinha. Quais são os equipamentos que você usa no seu podcast? Como é que foi essa parte? O que você definiu? Você começou só com celular ou já definiu um setup? O que você fez? Então, como a gente estava na pandemia e eu não podia trabalhar, né, efetivamente, vamos dizer assim, eu resolvi Porque você mergulhar dá de aula de cabeça. jiu-jitsu, né? E você não podia dar aula de jiu-jitsu. Exato, exato. E aí, o que eu resolvi? Eu falei, cara, vou mergulhar de cabeça, vou me entregar esse negócio aí. Até porque, sem treinar, eu tava pirando, né? Porque fazia um exercício em casa, mas pro cara que tá acostumado a praticar arte marcial, é difícil. É muito difícil você não poder, né, fazer executar a Verdade. movimentação, enfim. Aí, o que eu fiz? Eu pesquisei e dentro do meu orçamento,
eu montei um setupzinho. Então, a mesa, até comentei uma vez na live que a mesa eu que tinha feito. Eu peguei, lixei a madeira lá, tá, envernizei, pintei, fiz a base, os pés com um cano de PVC acoplado à mesa, só que não pode ser muito fino, né? Tem que ser um pouquinho mais robusto, porque a gente, querendo ou não, a gente vai apoiar a mão e tal. Colocar uma coisa muito fraca, vai dar ruim ali. Então, a mesa eu fiz, mas daí eu também coloquei aquela espuma acústica, né, de fundo, porque como eu moro numa casa de esquina e eu não tinha um espaço apropriado para montar esse home studio, o que eu fiz? Eu roubei um pedaço da sala de jantar da minha esposa. Entendi. E ali eu coloquei a espuma acústica. Exato. Tá. Aí você comprou espuma acústica? Aí eu comprei a espuma acústica. Ah, legal, legal. Aí entrei também num site. Num site não, né? Hoje em dia a gente pesquisa em vários. Atrás de microfone e atrás de um adaptador de áudio para canal 7.1. Porque daí eu estava calculando, eu falei assim, se eu investir demais em um lado, o outro lado vai ficar descoberto. Então eu não comprei aquela mesinha de som, não sei como é que chama. Eu chamo de mesinha de som. Tem mesa de som ou placa também, o pessoal às vezes chama placa, então. Interface, né? Interface, exato. O seu microfone qual que é? Meu microfone é um BM800. BM800, legal. Ele é USB, certo? Oi? Ele é USB, é isso? É USB, não. né? Não. Não? Não. Ele é plug P2. P2, legal. E como que você liga no computador? Aí eu uso esse adaptador de áudio de canal 7.1, que eu comprei também na internet, baratinho, pessoal, que às vezes fica preocupado, né, com qualidade de som e tal. Aí eu conecto nele e ele tem uma entrada USB para o computador. Legal, legal. Isso é bom saber, porque assim, eu já tenho um microfone USB direto, né? E o pessoal procura muito um setup e eu gostei do seu setup, porque ele tem um som bom. É um som legal, fica bom, sabe assim? E então, você montou eu me surpreendi, Edward, para ser sincero. Não acho que é o melhor som que se pode ter, mas acho que é um som de alguma qualidade. Aliás, o seu elogio me faz ficar ainda mais contente. E porque assim, como eu não podia gastar tanto, mas eu também não queria fazer uma coisa muito amadora, eu achei que esse casamento desse microfone, que é um pouco mais em conta, com esse adaptador de canal 7.1, né? Ficou legal. Aí eu fiz uns testes antes de gravar o primeiro podcast valendo, né? Vamos dizer assim. E achei que ficou aceitável, não ficou ruim, não. Ah, legal. Eu participo de um grupo, depois eu vou te passar o link, tá? Beleza. De editores, de podcasters, mas é de ouvinte também, né? Mas assim, é um grupo no Telegram. Eles trocam muitas dicas técnicas. É um grupo bem técnico, mais pro lado técnico mesmo. Tem podcaster raiz lá. Tem gente lá que começou a fazer podcast em 2007, assim, sabe? Assim, tem uns caras... E eles tinham falado bem desse BM800, sabe? Como um bom microfone de entrada para podcast. Como um bom microfone de entrada. Claro, a gente sabe, né? Tudo é proporcional ao preço. Mas chega uma hora que gastar mais não vai melhorar muito a qualidade. Sim. É aquela coisa que se torna imperceptível a melhoria. É a mesma coisa. Qual é a diferença de um microfone de R$800 por um de R$4.000? Tem muita diferença, mas no ouvido da maioria das pessoas não vai fazer diferença nenhuma. Não vai, é que a gente que trabalha com áudio editando, a gente consegue perceber essas nuances, né? Mas para o ouvinte em geral, para ele, talvez nem faça diferença. Talvez ele fale, tá bom, legal, beleza. Exatamente. Quando é o próximo episódio, né? Não está preocupado, ele está conseguindo ouvir bem, então para ele, tanto faz. É bem por aí mesmo, né? E se você está entendendo a pessoa, claro, vai ter um que vai ter aquela acústica, que vai ficar mais ali, aquele, né?
super Exato. fidelidade nos graves e nos agudos, mas assim, aí nas frequências mais altas. Mas pega uma pessoa, por exemplo, como eu. Já fiz teste de audiometria, eu tenho já, porque eu tenho zumbido desde a adolescência. Então eu já tenho perda auditiva nos extremos. Então, para mim não vai fazer diferença nenhuma. E Mas para sabe muitas que... pessoas não vai fazer diferença, porque assim, às vezes é aquele ouvido de audiófilo que precisa daquele baita microfone, ou se for um Aham. estúdio mesmo, enfim, né? Mas legal, legal. Então você fez esse setupzinho E aí, e do mesmo jeito que eu pesquisei, né, vários reviews sobre os microfones, eu comecei a pesquisar também sobre o tratamento de áudio, sobre edição de vídeo, porque eu coloco podcast tanto no YouTube como nas plataformas agregadoras, né? sim, sim. E aí parti para esse outro lado. Falei, bom, agora eu já sei o que eu tenho para fazer. Agora eu tenho que aprender como fazer, né? Porque eu já tinha microfone, já tinha placa, já tinha espuma, já tinha mesa, tarará. Aí falei, bom, agora eu tenho que saber como colocar isso, aonde colocar, que tipo de transição, fade in, fade out, toda aquela história, né? Que a gente sabe. E aí eu dei a sorte de já ter instalado no meu computador, sem eu saber, alguns programas que ajudam nessa empreitada aí. Então, eu testei o Audacity, testei a live de quinta-feira passada, meu Deus do céu, esqueci aquele programa. Zencaster? Zencaster. Testei várias plataformas, mas acabei ficando no GarageBand mesmo, que já vinha no meu Legal. computador. Porque daí eu pensei assim, falei, pô, se um dia eu estiver num lugar que não tem internet e eu tô gravando aqui, ponho o celular só e tal, eu já tenho uma saída, não vou precisar reaprender um Outra segundo, coisa, né? uma Legal. opção. O GarageBand, ele vem gratuitamente nos produtos da Apple, né? Exato. E aí, aí, seguindo a mesma linha, os vídeos eu uso o iMovie, que Legal. por ser free, por já vir Com a nos plataforma. componentes, eu achei, É. igual eu falei, por ser free, tem muito recurso, tanto que eu não consigo usar a metade. Já estamos com Pois 2 é, assim, episódios e eu é não o que eu consigo usar a digo. metade. É o que eu digo para as pessoas, os recursos estão aí. O problema não são os recursos e as ferramentas, o problema é saber o processo para chegar lá. Esse que é mais difícil. A gente Exato. aprendeu o processo e saber que está fazendo da maneira certa, né? É verdade. Agora me conta, como é que foi gravar o primeiro episódio e como é que você chegou a ter patrocinador? Então, é assim, ó. Sobre o primeiro episódio, eu tenho um relacionamento muito bacana com um cara que é dono de uma academia em Mumbai, na Índia. E quando eu tive essa ideia do podcast, porque ele também é consumidor de podcast. Legal. Então, quando eu tive a ideia desse podcast, eu troquei ideia com ele, a gente se fala todo dia via WhatsApp, via direct. E aí ele falou, cara, embarca nessa, vai ser sucesso, você tem bagagem para falar sobre o que você quer falar e tal. Aí eu falei assim, pô, obrigado pela força e tal. Então você quer ser meu primeiro entrevistado? Isso aí, cara. Aí ele aceitou de prontidão, falou, claro, é só marcar a data e me falar. Aí surgiu um outro problema, né? Falei assim, e agora? Como que eu vou fazer? Porque até então era tudo um desejo, uma vontade, né? Aí quando o cara falou assim, top, aí dá aquela congelada inicial, né? Igual a gente comentou no seu episódio. Toda mudança gera um estresse inicial. Toda mudança gera. Aí eu falei assim, cara, é normal. Eu já conheço o cara, já encontrei ele pessoalmente inúmeras vezes, graças a Deus. É só a gente conversar sobre o que a gente gosta. Jiu-jitsu, Exato. luta em geral, porque ele também tá com uma equipe grande de MMA lá na Índia. Então a gente falou sobre jiu-jitsu, sobre MMA e café. Então, assim, Exato. não vou falar, foi fácil, tirei de letra, porque é mentira. A primeira vez dá aquela frio na barriga,
a barriga enche de borboleta, né? Igual o pessoal fala. Exatamente, dá uns negócios, a gente fica meio tenso, é incrível, né? Só E porque a vou gente te sabe que contar uma começou a história. gravar. E vou te contar uma história. Depois desse dia, eu só tive essa sensação de novo no dia que eu te entrevistei. Ô, louco, meu! Tô te falando. Cara, quando eu comento que você e o Jefferson são essenciais para eu estar nesse mundo, nessa aventura, porque para mim ainda é uma aventura do podcast, né? Porque é realidade. Vocês realmente são essenciais para eu estar conseguindo fazer isso. Não, Em relação aos obrigado. patrocínios, Edward, foi assim. Eu tenho um outro amigo que trabalhou comigo na época que eu vivi fora. E ele tem uma marca de kimonos, de roupa de luta, de fightwear. E aí eu passei para ele e falei, olha, eu tô com essa ideia assim, 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 aproveitei a pandemia, igual a gente conversou aqui, tá? Só que sozinho eu vou demorar mais tempo. Então, primeiro, por você ter um mercado imenso no Oriente Médio, porque do Oriente Médio você consegue mandar produtos e equipamentos para o mundo todo, né? Com Entendi. uma maior facilidade. Eu acho que é um casamento legal. Você topa? Ele topou. Aí ele topou. Falei, então beleza, então vamos começar. Aí a gente acertou os termos e aí eu faço a propaganda dele, tanto nos episódios em inglês como em português. Legal. E tem também um vlog, que na verdade o vlog que eu coloco, ele não é um patrocínio, é uma parceria, né? Então, eu anuncio e divulgo eles no meu trabalho, Entendi. e eles me anunciam e me divulgam no trabalho deles. Entendi. Então, qual que é o nome do primeiro patrocinador? Como é que chama? Cervical Kimonos. Cervical Kimono. E tá disponível no Brasil tudo, né? Tá Tem aqui, né? no Brasil. Tem Entendi. Oriente Médio, Europa e Brasil. Legal, Cervical Kimonos. E o segundo parceiro, que na verdade é mais uma troca, né? Como é que chama? Isso, é uma permuta, né? Chama BJJ Connections, que é de Brazilian Jiu-Jitsu Connections, que como é vlog, então eles, né, tentam conectar várias vertentes diferentes, o pessoal da Europa, o pessoal da América, o pessoal do Brasil, e aí eles vão fazendo essas conexões. Legal. Então, quando você começou o seu projeto, você já tinha os dois. Desde o primeiro episódio, é isso, né? Sim, já tinha os dois. Então, isso é uma coisa muito legal, porque você fez um planejamento. Você se antecipou. Porque tudo bem, tá certo também começar o podcast sem patrocinador. Eu comecei sem patrocinador e até hoje a gente não tem patrocinador. Por quê? A gente já teve pessoas querendo entrar como patrocínio e tudo, mas a gente ficou muito focado. E estamos como eu e o Jefferson, a gente trabalha tudo. No caso, agora eu estou focado só na escola. Mas a gente falou, pô, não vamos ter tempo de ficar administrando isso, a nossa ideia é outra mais para frente, é a gente ter os nossos... Mas o que eu quero enfatizar, sim, se você quer um patrocinador, qualquer pessoa que está vendo a gente, já começa a falar para a pessoa, já vende a ideia no começo. Você vai até validar se a sua ideia está boa o suficiente para saber se é hora de ir na frente. Porque quando o seu patrocinador falou, beleza, vai em frente, você já se sentiu mais... Duas coisas, né? Você falou... Acho que vai funcionar, agora eu tenho uma responsabilidade maior ainda. Não é? Mas também gera aquela injeção de motivação, né? Exato. Fala, pô, o cara tá acreditando. Se ele tá acreditando, por que eu não vou acreditar? Né? É bem por aí mesmo. Bem por aí mesmo. É igual quando você aceitou ser entrevistado no podcast. Eu falei, cara, agora eu vou com tudo. Eu vou sugar tudo que eu puder do Edward. Tanto que o nosso episódio teve praticamente 2 horas. Não, foi muito bom, muito bom. Eu adorei aquela conversa. Mas a gente já vai ter a gente vai começar a primeira temporada do podcast da Escola do Podcast e você já está convidado para ser entrevistado, tá? Por mim. Mestre, uma honra para mim, uma honra de verdade. Tá bom? A gente vai fazer a segunda temporada a gente está remodelando as coisas. Tá certo. Então tá certo. Eu quero que você converse lá comigo também. Beleza? Perfeito. Bom, agora já está dando 1 hora aqui, e normalmente eu faço 1 hora de bate-papo aqui, eu acho que a conversa foi muito boa, eu vi que bastante gente participou aí no chat, e isso aqui vai ficar disponível no IGTV, tá? Eu deixo lá disponível, Maravilha. Porque é conteúdo aí, a gente está divulgando, tanto você o seu trabalho, como eu o meu trabalho, estamos aqui, né? E é isso aí, beleza?
Eu que agradeço, mestre. Um abração, uma ótima Obrigadão, quinta-feira. Carlos. Deus abençoe, tá? E aí a gente vai, ó, já tem gente querendo me entrevistar aqui, ó, Edward, posso te entrevistar, Vitelli? Não sei lá, me manda um direct aí, a gente conversa, né? Não vou garantir ainda, né? Mas vamos ver qual que é o assunto e a gente conversa. Vamos lá. Então tá bom, Carlos. Querido, Obrigadão um abração, mesmo. ótima quinta-feira. Deus abençoe aí, tá? Valeu, um abração. Obrigado. Abração. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado eu. Tchau, tchau.